Eduardo Leite comete suicídio político ao pedir que doações sejam compradas no Rio Grande do Sul. Só isso. Apenas isso, Amadeu. A gente vai mostrar ele falando? A gente tem aí o trecho da fala do governador Eduardo Leite sobre essas doações. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. Ele afirmou, quis desafirmar e depois reafirmou de novo, né, Guga? Pois é, ele percebe, né, no meio do caminho que está falando bobagem, que aquilo vai ser usado contra ele, tenta consertar, mas não conserta. Depois ele fez um vídeo pedindo desculpas, desculpa, errei, não era bem isso, tentou de alguma maneira refazer o que tinha dito. Mas é isso aí que vocês ouviram. No meio de uma situação trágica como essa, com gente passando fome, com gente desaparecida, com gente precisando de resgate, a preocupação, aquilo que está na mente do governador, é essa questão do comércio local. Um comércio que também está afundado, está debaixo d'água, como boa parte das cidades, dos municípios. Então, ele, num momento de comoção, em que está o Brasil inteiro unido, mandando doações, ele vai lá e faz um comentário grotesco, querendo dizer que a doação em algum grau pode prejudicar, pode não ajudar, o que não é verdade. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, mesmo antes dessa tragédia, tem uma população grande de morador de rua. Em qualquer situação, se há um movimento do Brasil tá mandando doação, você não pode nunca se colocar contra. Muito menos agora, quando se quer a comércio. Você quer também que as pessoas que estão recebendo dinheiro e que perderam tudo, usem esse dinheiro de que maneira? Tendo que comprar alimento, tendo que comprar o que é básico, isso que se chegue de maneira como está chegando, por meio de doação. E é claro que essa doação está vindo do Brasil inteiro, não tem como ser comprado ali no estado do Rio Grande do Sul. Foi um comentário completamente fora do tom, pegou muito mal para ele. É um comentário que traz um prejuízo político gigantesco. A Apoliana relembrou que o desejo dele é ser candidato à presidência. Ele tentou, inclusive, na última eleição, só que ele não teve apoio do partido dele. Ele abriu mão do governo, do restante que ele tinha de mandato como governador, e mesmo assim não conseguiu apoio do partido dele para concorrer à presidência, e aí se candidatou novamente ao governo do Rio Grande do Sul e foi reeleito, graças também muito ao antipetismo, mas foi reeleito e agora deseja ser candidato a presidente. Com uma fala dessa, é claro que ele não deve chegar muito longe, não só por conta dessa fala, mas por conta de toda essa tragédia ambiental. Ele ignorou os alertas meteorológicos, ele poderia ter começado a avisar a população com pelo menos uma semana antes do momento que começou a avisar da possibilidade de chuva, porque ele ignorou os alertas. Isso é um erro que não tem como justificar. E ele também não aumentou o investimento em defesa civil. É um daqueles que tem um perfil um pouco negacionista, sim. Então ele tem toda a culpa no cartório, tanto por não ter ouvido alerta, tanto por não ter investido para que isso não acontecesse, quanto agora, quando está no meio do caos, ele vai lá e faz um comentário que acaba desincentivando quem está querendo doar. Então, sim um momento de suicídio político, tanto pela catástrofe quanto pela maneira como ele está conduzindo. Vamos ver o trecho aí do vídeo em que ele se desculpou
da fala. Pessoal, eu devo um esclarecimento por uma declaração que eu dei ontem numa entrevista para a Band News. E vamos lá. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes, aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar. Ele disse, errei quem nunca errou. É assim que ele complementa. Justificou, Apoliana? Não, já tem um termo na internet para esse tipo de comportamento, antes mesmo do governador, é o termo sommelier de ajuda. Então, você fica ali vendo qual ajuda é melhor, qual o melhor jeito de você contribuir com a situação das famílias. Não dá para corrigir, o estrago já foi feito e, como disse o Guga, cada vez vai piorando a situação dele, mas está nas mãos deles, ele ainda tem tempo de corrigir, todo gestor tem esse tempo, mas pela postura do governador está bem complicado. Vamos ver aí, Ari, a manchete 2 da Raniele, a gente está sem o sinal dela, mas ela passou a informação, a gente vai dar, importante. Vamos lá.